Olá, boa tarde a todos. Eu sou Pedro Almeida da Silva, sou coordenador do módulo de bacteriologia, de microbiologia, da disciplina de agente infecto-parasitário. Nós temos um mês para trabalhar com alguns conceitos e alguns temas que são importantes, que são caros à microbiologia, aqui envolvido bacteriologia e virologia. Vocês podem perceber, é um tempo bastante curto para que nós tenhamos possibilidade de maior profundidade. Entretanto, nós vamos fazer desse mês, dessas 4 semanas e pouco, o melhor possível para que vocês tenham aí uma ideia, ainda que geral, ainda que superficial, tenham uma ideia mais clara da importância da microbiologia médica nos seus conceitos e nos seus principais temas. Esse módulo ele é coordenado por mim, tem a participação da professora Andréa von Groll, participação da professora Daniela, participação da professora Ive, Júlia, Vanice, então uma série de professores do núcleo de microbiologia médica e também fora do núcleo de microbiologia médica, é o caso da professora Ana Maria Barral Martinez, que trabalha com virologia, que participará também. Então, são muitos temas, muitos docentes, muitas aulas, porque, na verdade, são aí uma média de quatro temas abordados por semana. Sempre será, ou quase sempre serão, 2 encontros síncronos e 2 encontros como esse de forma assíncrona. Nesses encontros de forma assíncrona, nós pretendemos fazê-los de maneira mais curta, mais enxuta, abrindo a possibilidade para que, quando nós tenhamos o encontro síncrono, que geralmente se segue, ou mesmo nos fóruns, vocês possam fazer as perguntas, reflexões e comentários que vocês acharem oportunos. Então, hoje vamos começar com uma breve introdução à microbiologia médica e, desde logo, eu já começo aqui apresentando, no fundo desse slide, 2 pioneiros extremamente importantes na história da microbiologia em geral e da microbiologia médica em particular. Louis Pasteur, um químico francês que começa seu trabalho na química, depois ele passa a trabalhar com a manutenção da estabilidade e produção de cerveja, mais tarde ele migra para a indústria vinícola, e mais numa segunda parte da carreira dele, ele começa a trabalhar, então, com a microbiologia médica e é um grande desenvolvedor de vacinas, particularmente ele é o pioneiro da vacina antirrábica, entre outras vacinas postuladas por Pasteur. Mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, mas isso tudo ainda no final do século XIX, surge esse médico da direita, um médico microbiologista, Robert Koch, um prussiano, que trabalhava no interior da Alemanha e que tinha como objeto maior do seu trabalho estabelecer uma relação de causa e efeito entre micro-organismos e doenças ditas infecciosas. Então, primeira importância da microbiologia médica, a distribuição das doenças infecciosas no mundo, ela não é uniforme, como vocês já sabem. As doenças infecciosas estão mais frequentemente relacionadas a populações com vulnerabilidade social, em algumas faixas etárias, em particular. Portanto, isso já estabelece uma grande assimetria entre a distribuição das doenças infecto-parasitárias. E a tendência é que, no mundo desenvolvido socioeconomicamente, essas doenças tenham a tendência de se reduzir. Entretanto, a migração, o empobrecimento de populações, mesmo nos países ditos ricos, mutações, a grande capacidade de comunicação internacional faz com que todos acabem estando integrados nessa rede de risco de desenvolver doenças
infectoparasitárias, sejam elas as tradicionais, clássicas, endêmicas, sejam aquelas que surgem como surto epidêmico por uma mudança do comportamento do agente etiológico ou novas entidades, como nós acabamos e ainda estamos vivenciando a pandemia da Covid-19. Uma breve história da microbiologia. É bom que se tenha claro que, ao longo da história, se estima que mais de 1 bilhão de pessoas tenham sido mortos devido à tuberculose. É um número não menos importante, mas também importante pela varíola, segue-se pela malária, a peste, a influenza, a cólera e a AIDS. Algumas doenças dessas estão radicadas, a varíola está radicada graças à vacinação, foi uma das primeiras entidades, uma das primeiras doenças cuja vacinação mostrou um enorme efeito, não apenas protetor, como um efeito de eliminação da doença no cenário internacional. A malária ainda é uma enfermidade importante para o qual se desenvolvem vacinas que ainda não estão plenamente em uso ou têm sua validade, sua eficácia e efetividade já comprovada. A peste reduziu muito ao longo do tempo, né? A peste, vocês sabem, que é causada pela Yersinia pestis, que é transmitida primariamente através de uma pulga que está presente no rato. O controle urbano, o controle de saneamento urbano fez com que essa transmissão fosse bastante reduzida, reduzindo também o segundo estágio da peste, que seria a primeira a peste bubônica e a segunda seria a peste pneumônica. Então, isso tudo se reduziu, nós vamos falar um pouco mais adiante. Influenza continua aí, eventualmente nós temos um reassorte de vírus entre aves, cerdos e humanos, e nós temos aí uma nova variante, que foi o caso do H1N1. O cólera também tem episódios, mas está razoavelmente controlado, e são episódios limitados. E a AIDS surgiu na década de 80, apesar de não ser mais uma doença mortal per se, ela é uma doença ainda não curável e ainda não prevenível, salvo com medidas de profilaxia física, né, de proteção individual. A peste negra, lá em meados do século XIV, né, na metade de 1300, foi chamada da Grande Pestilência. E se estima que a população da Europa tenha sido reduzida até em 25% devido à peste. E, claro, aqui não era mais a peste bubônica, né? Não era mais a peste transmitida pela pulga do rato, senão a Yersinia, que era transmitida homem a homem através da peste pneumônica, né? Já infectando o pulmão, e aí a transmissão via aérea. Aí imagina-se que no total de 75 até 200 milhões de pessoas tenham morrido em toda a Eurásia. Aqui vocês estão vendo uma roupa que depois se tornou uma roupa de carnaval, né, em memória ao médico que cuidava das pessoas naquela época. Não se sabia o que era o agente etiológico, alguns já postulavam que podia ser algo do mau ar, né? Influenza del Fredo, como foi o influenza, ou mal-ar, como é a malária, e aqui também já se imaginava que pudesse ser pelo ar, então aqui nós temos um médico totalmente protegido, inclusive com luvas, uma varinha que ele usava para fazer o manejo do paciente à distância e uma máscara que não só tinha a intenção de proteger contra a transmissão do ainda desconhecido micro-organismo, mas também porque embaixo dessa máscara havia uma espécie de plataforma onde se colocava ali lenços perfumados para que o médico pudesse suportar andar no meio de tanta gente morta nas ruas, especialmente nas ruas de Veneza, não só em Veneza, mas especialmente nas ruas de Veneza. Tal era o cenário que encontrou-se uma carta datada de 1348, de Guy Cholic, que era médico do Papa Clemente VI e que sobreviveu à peste, à epidemia de peste, e ele relatava o seguinte, lá na carta, em 2 cortes, ele dizia: então era tão contagiosa que se propagava rapidamente uma pessoa a outra. O pai não ia ver seu filho, nem o filho a seu pai. A caridade desaparecera por completo. Mais adiante ele diz:
não se sabia qual a causa desta grande mortandade. Em alguns lugares, pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo e por isso os mataram. Então, nós estamos falando de uma distância de 700 anos e observamos que a praga, a grande pestilência, a grande pandemia, ela tem nuances que se preservam ao longo do tempo na humanidade, no comportamento da humanidade. Em 1546, cerca de 200 anos depois, Girolamo Fracastoro, um médico italiano, um observador, publicou um livro, De Contagione et Contagiosas Morbis, onde ele postula também que há alguma coisa que pode ser transmitida de um indivíduo doente para um indivíduo sadio, transformando-o em doente. Isso não foi... Ele, naquele momento, ele usa a palavra esporo, não com o sentido que nós temos hoje em relação aos fungos, e muito menos aos endosporos bacterianos, mas ele usa a palavra esporo no sentido de que era algo que pudesse ir pelo ar. Em algum texto dele, ele também refere-se a eventuais animálculos, mas tudo para ele era muito mais químico do que biológico. Mas aí estava posto nesse livro, esse tratado, né, de Girolamo Fracastoro, a possibilidade de haver uma transmissão via aérea entre pessoas, uma pessoa doente passando, de alguma forma, esse agente a uma pessoa sadia. Mais adiante, um século depois, baseado um pouco no trabalho, um pouco, não muito, no trabalho com as lentes de Hooke, Antônio van Leeuwenhoek, um mercador de tecidos holandês, desenvolve um pequeno microscópio, uma pequena estrutura, onde ele consegue perceber, pela primeira vez, unidades até então não percebidas, porque não são percebidas a olho nu, necessitavam de uma ferramenta que amplificasse essa visualização. Então, ele desenha espermatozoides, desenha bactérias, e esse achado dele é de tal importância que ele é convidado pela rainha Catarina da Inglaterra para apresentar, e aqui ele está apresentando com seu microscópio, apresentando a sua descoberta, e com isso maravilhando o mundo e sendo convidado para participar da Academia de Ciência Real de Ciência Inglesa. Então, agora nós temos alguns autores que já, de alguma forma, especulam uma relação de um eventual organismo, uma eventual estrutura transmitida de um para outro para causar doença, e já avançamos no conhecimento deste mundo microscópico que até então não se conhecia e que agora se sabia existir. Claro está que ainda há um tempo entre essas descobertas e a comprovação, a evidência científica que algum micro-organismo invisível aos olhos era efetivamente causador de alguma doença infecciosa. Evidência entre relação de micro-organismos e doenças, elas foram, então, como eu disse a vocês, sendo construídas ao longo do tempo. Até o século XVII não havia essa comprovação, mas nós temos aí autores como Fracastoro, depois Antônio van Leeuwenhoek mostrando os micro-organismos, e mesmo no século XVIII, no final do século XVIII, Jenner desenvolve uma vacina a partir da observação de que as ordenhadeiras que num ambiente carregado de varíola tinham a pele absolutamente sem marcas da varíola, porque marcas eram claras naqueles que sobreviviam à doença, e ele então avança e descobre que o gado tinha um vírus, se infectava com um vírus, o vírus da vacina, que era muito similar ao vírus da varíola, e, portanto, ele era um imunizante. E, com isso, nós tínhamos já algumas especulações, não tínhamos evidências muito fortes, então isso atrapalhava
de forma contundente o diagnóstico preciso da doença, o seu tratamento e, finalmente, a prevenção dessa enfermidade. Louis Pasteur, já falei dele. Louis Pasteur tem, entre tantas colaborações, ele acabou com a controvérsia lançada por Redi em 1668, em que havia, entre todos esses autores, uma discussão se os micro-organismos surgiam de geração espontânea ou não. A grande argumentação para esses autores era o seguinte: se você colocasse um caldo de carne fervido dentro de um frasco, portanto, ali não tinha micro-organismo, porque você matava todos, era o que pensavam eles, matavam todos a 100 graus. A partir de um determinado momento, aquele caldo rico em nutrientes gerava micro-organismos. Isso era geração espontânea. Para comprovar, finalmente, que ele estava errado, o que fez? Vocês já devem ter visto o combate da teoria da geração espontânea por Pasteur. Pasteur pega um líquido não estéril, coloca num balão de ensaio, faz um pescoço aqui, né? Tipo um pescoço de ganso, né? no frasco, e coloca na chama, né? Esse líquido rico em nutrientes é fervido exaustivamente até esterilizar, né? Soprando para fora todo o ar, né? E depois, antes de passar para cá, tem uma parte engraçada, ele coloca uma tampa. E os defensores que continuavam a defender a geração espontânea dizem que, no momento que ele coloca a tampa, ele tira o oxigênio. E, ao tirar o oxigênio, ele tira a força vital. Portanto, não há geração espontânea sem a força vital, portanto, há que deixar que entre o oxigênio. Mas, se entrasse o oxigênio, nós já sabíamos o que ia acontecer, ia cair micro-organismo do ar. Então, o que ele fez? Ele deixa aberto, né? E esse tempo que está aberto, os micro-organismos caem no frasco, mas não conseguem, pela sinuosidade, pelo desenho do pescoço do frasco, não conseguem enxergar o líquido, ficam presos nesta curva aqui. Então, ele prova que o líquido continua estéril indefinidamente, e, para provar que caiu do ar os micro-organismos, ele leva o líquido até a ponta, onde tem micro-organismos, retorna à sua posição original e os micro-organismos crescem. Com isso, de forma indubitável, ele mostra que havia micro-organismos no ar, portanto, não há geração espontânea. Daí, agora precisamos de um outro passo. Não há geração espontânea, os micro-organismos estão aí, ele já sabia que participavam de processos de fermentação em relação a vinho, pão, queijo, cerveja, mas eles são causadores de doença? Existe um micro-organismo que causa determinada doença? Então, Pasteur estabelece a relação de micro-organismos e processos metabólicos. Isso abre um enorme caminho para a crença de que, se há modificações metabólicas nas quais estão envolvidas ou são até protagonistas micro-organismos, por que não haveria a relação desses micro-organismos com doenças infecciosas observadas nos seres humanos? Bom, a vida continua, ainda não há a identificação cabal de micro-organismos e doenças infecciosas, mas já há muitas observações sobre processos de controle de asepsia, de antisepsia, a Lister usando formaldeído e outros usando fungos, como nós veremos mais adiante. Uma das mais interessantes, porque houve uma alteração basicamente de processo, né? Aqui foi introduzida por esse médico húngaro que trabalhava em Viena, Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis observava que a taxa de mortalidade materna na sua enfermaria pós-parto era assombrosamente maior do que aquela que se observava na média dos outros hospitais em Viena. Estão vendo aqui a clínica
que ele era responsável em Viena, o Summers, e a média de mortalidade das demais clínicas da cidade. Ele fez uma observação interessante. Ele observou que os médicos residentes ou de final de curso que participavam do trabalho de parto nesta enfermaria, muitos deles vinham antes desse trabalho de manejo na anatomia, manejo com cadáveres, que era bastante mais frequente do que é hoje, por exemplo. E não havia nenhum método de asepsia de mãos desses profissionais. Então, ele, a partir dessa observação, ele determinou o seguinte: isso é traduzido literalmente do que ele escreveu naquela época. A partir de hoje, 15 de maio de 1847, todo estudante ou médico é obrigado, antes de entrar na sala de clínica obstétrica, a lavar as mãos com uma solução de ácido clórico, que já se sabia que era um bom asepsia, um bom antisséptico, na bacia colocada na entrada. Esta disposição vigorará para todos, sem exceção. Parece mostrar que já em Viena, e mesmo em Viena, naquela época já alguns achavam-se protegidos de infecção e eventualmente não quisessem seguir o procedimento do Summers. O que acontece é que, no momento em que Summers introduz essa medida, essa estratégia, esse protocolo, há uma queda vertiginosa no número de infecções, atingindo a média da mortalidade dos demais hospitais de Viena. Mostrando, então, aqui que uma simples intervenção profilática, não cara, simplesmente um protocolo de conduta, modificou fundamentalmente a frequência com que ocorria esse tipo de mortalidade. É incrível, né, que, passados 200 anos, nós ainda tenhamos dificuldades de convencer alguns profissionais de saúde a seguirem protocolos claramente evidenciados como eficazes para prevenir a transmissão de agentes infecciosos e proteger a vida. Passaram-se 200 anos e ainda existe esse tipo de resistência, o que leva a uma reflexão muito mais do que científica, muito mais do que tecnológica, a uma reflexão de cunho filosófico. Bom, quem é que estabelece de forma cabal a etiologia de uma doença infecciosa? Isso é feito por Robert Koch, num trabalho muito bonito, com bacilos anthrax, né, em que ele demonstrou que todo gado que morria por anthrax tinha uma bactéria presente no sangue, o agente causador do anthrax, Bacillus anthracis, e que esse Bacillus anthracis não estava presente nos animais sadios. Então, ele fez um experimento que se chama postulados de Koch, eventualmente alguém chama de postulado de Koch, e com seus enunciados, mas isso é questão semântica de detalhe, podemos chamar de postulados de Koch. E esse postulado de Koch dizia o seguinte: primeiro postulado, um patógeno suspeito de estar presente em todos os casos da doença e ausente no animal sadio. Mas como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos pegar um animal doente, vamos tirar uma amostra de sangue, aqui no caso Bacillus anthracis, e vamos encontrar, aqui vocês estão vendo a cestinha, patógeno suspeito, na amostra clínica retirada do animal doente, e que venha morrer. Quando nós fazemos a extração da mesma amostra no animal sadio, esse patógeno não aparece. Muito bem. O segundo postulado é a suspeita de que o patógeno deve crescer em cultura pura. Então, nós precisamos saber se esse patógeno realmente cresce em cultura pura. Então, pega-se esta amostra aqui, coloca-se num meio de cultivo,
se faz um plaqueamento e se obtém aqui colônias isoladas. Ora, o animal sadio, cuja amostra clínica não se visualizou no microscópio presença de micro-organismos, não cresce nenhum desses micro-organismos. Nós temos aqui uma placa absolutamente vazia. O terceiro postulado é que células desta cultura pura, quando forem inoculadas num animal sadio, vão gerar a mesma doença e, eventualmente, a morte do animal que deu origem à amostra da qual se isolou o micro-organismo. O mesmo não vai acontecer no animal sadio, porque não teve nem amostra isolada, não teve micro-organismo isolado. E o quarto postulado é que este micro-organismo que foi esse micro-organismo causador da doença desse animal deverá ser novamente observado no microscópio e isolado em cultivo puro. Esses postulados têm importância fundamental e quebraram uma série de paradigmas que estabeleceram de forma inequívoca a relação entre um micro-organismo e uma determinada doença. Certamente já passou pela cabeça de todos vocês, e eu vou deixar que vocês me perguntem na aula 5. Tenho certeza que, se vocês não me perguntarem, eu irei perguntar que exceções nós temos, ou que tipo de exceções nós poderíamos ter que contrariam os postulados de Koch, sem deixar de atender à relação de causa e efeito de doença infecciosa. Em outras palavras, quando e por que determinados agentes infecciosos não atendem a esse protocolo do postulado de Koch, entretanto, mantém a etiologia de determinada doença infecciosa. Então, o que já sabíamos, né? Nós já sabíamos, com evidências científicas, que existiam micro-organismos na natureza, eles eram observados ao microscópio, que algumas doenças eram causadas por micro-organismos. E o que era necessário no final do século XIX e início do século XX, início do século passado? Bom, eu diria que é um dos momentos de iluminismo científico mais contundentes da história da saúde. Embora ele, passados aí pouco mais de 100 anos, ele continue sendo ameaçado pelas trevas da ignorância, né, com ameaças frequentes à volta da Idade Média. Passados 100 anos, ele evoluiu muito, se consolidou muito. Isso não significa que ele seja absoluto para o convencimento das pessoas, que essa é uma outra seara. Então, o que se tem desenvolvido ao longo desse tempo? Prevenção. A melhor forma de você manejar doenças infecciosas é evitar que elas surjam. Não é isso? Então, prevenir com desenvolvimento e universalização de acesso às vacinas, uma alta cobertura de vacina, uso de equipamentos de proteção individual em trabalhos de risco e em ambientes pandêmicos de transmissão de patógenos via aérea, e outras ações profiláticas, como distanciamento, lockdown, uso de luva, álcool em gel, etc. Outro passo importante que vem nesse iluminismo científico, e para os médicos isso passa a ser agora fundamental, né? Você tem, como médico, um paciente com suspeita de doença infecciosa, você quer saber várias coisas. Você quer saber se ele efetivamente está doente, se efetivamente é uma doença infecciosa, que tipo de agente nós estamos tratando e com que nós podemos tratá-lo, né? Se é viral, é bacteriano, é resistente, não é resistente. Então, é preciso detectar o agente, né, identificar que agente nós estamos falando e entender e ser informado, ter informação de como tratá-lo. Bom, rapidamente, mostrando um quadro aqui das vacinas, né? Então, vamos pegar aqui a difteria, por exemplo. Ela teve 100% de redução de casos, com 100% de redução de morte depois da introdução da vacina. Rubéola, 99,98% na redução, isso nos Estados Unidos, né?
100% de morte, paralisia pela poliomielite, 100%, 100%, Bordetella pertussi, redução de 4,4% e mortalidade, redução de 96,6%, desculpa, e mortalidade, redução de 99% a 7%. Portanto, vocês veem uma intensa, na maioria das vezes, ação preventiva do uso de vacina, né? Aqui a vacina pneumocócica, que ainda tem uma abrangência menor do que muitas outras que eu mencionei, ainda tem uma redução de 40% dos casos de pneumonia pneumocócica e uma redução de 30% apenas de mortalidade. Apenas. Mas isso é significativo até porque os indivíduos com infecção por Streptococcus pneumoniae, pneumococo, muitos deles já têm idade avançada, portanto, já têm outras comorbidades. E a ampliação dessa vacinação deve ser estimulada para que nós tenhamos dados com uma maior cobertura vacinal. Então, aqui um exemplo apenas do sarampo, né? Casos reportados de morte de sarampo nos Estados Unidos. Vejam o pico lá em 1941 e o que nós temos hoje, e alguns surtos que eventualmente ocorrem nos Estados Unidos, muito localizados, são de grupos anti-vacinas que conseguem fazer um núcleo de resistência. Esse núcleo de resistência em faixa etária passível de ser infectada pelo vírus do sarampo não se vacina e acaba disseminando e fazendo determinados surtos, microsurtos de sarampo. Bom, o diagnóstico é outro lado crescente, ele começa com a microscopia, desde lá do início do Robert Koch, do Louis Pasteur e do Fleming, diagnosticando fundamentalmente em dois grandes grupos, gram-positivos e gram-negativos, com corantes que podem diferenciar micro-organismos em dois grandes grupos, mas existem micro-organismos que não cabem nessa diferenciação, ou porque não se coram, né? Ou porque não tem parede, não vão se corar mais, ou porque não se coram com esse tipo de coloração, mas existem outras colorações que permitem identificar e diferenciar. Outro grande avanço foi a capacidade de cultivar micro-organismos. Você agora não apenas os observa ao microscópio, como você é capaz de cultivar, isolar esse micro-organismo em laboratório. Isso deveu-se aos estudos profundos do metabolismo bacteriano, da fisiologia bacteriana, das necessidades que as bactérias tinham para que se pudesse estruturar meios de cultivo capazes de selecionar micro-organismos de interesse médico. Logo, se pôde fazer a identificação, de acordo com o comportamento de metabolismo bioquímico desses micro-organismos, nós podemos diferenciá-los, aqueles que consomem lactose, mas não consomem glicose, aqueles que usam triptofano e produzem indol, e assim por diante, os que são catalase positiva ou são catalase negativa. Esse conjunto de bioquímicos de teste permite aproximar-se de forma bastante clara da identificação do micro-organismo que está envolvido. E, finalmente, nesse processo, que eu diria todo ele fenotípico, que é um processo que se expressa, nós chegamos ao antibiograma, que é uma informação extremamente importante, que sem ela praticamente não há muita razão de ter todo o processo de microbiologia fenotípica, porque o antibiograma ele permite, aqui vocês estão vendo uma placa de Petri, toda ela semeada com um determinado micro-organismo em cultivo puro, obtido a partir daqui, uma colônia pura, se faz crescer em um tubo overnight, depois se semeia uma determinada concentração de micro-organismos nessa placa e se coloca sobre esse cultivo discos impregnados com determinadas concentrações de antibióticos, que são ditos breakpoints. A bactéria que cresce em presença desses antibióticos é resistente a eles, aquela que não cresce ou que forma um halo significativo ao redor dele, portanto, está sendo inibida por eles, são sensíveis. Esse foi um grande avanço, porque permitiu o estabelecimento de protocolos de tratamento e permite a correção de um eventual tratamento empírico em desacordo com o perfil de sensibilidade daquele micro-organismo que está envolvido com a doença.
Posto tudo isso, todo esse arcabouço fenotípico, boa parte disso hoje já está semi-automatizada, pelo menos, surge o diagnóstico molecular, ou que poderia chamar de método genotípico. São métodos mais rápidos, eu não vou abordar eles aqui em detalhe, porque nós vamos ter uma aula sobre isso, mas que vão avançando de forma avassaladora sobre o diagnóstico, não só em microbiologia, como todas as outras doenças infecciosas e também uma série de doenças não infecciosas. O papel da biologia molecular vai ser extremamente importante, já mas vai ser o cotidiano de todos os profissionais de saúde. E, finalmente, os antimicrobianos, né? Porque se você se não conseguiu evitar a doença e você tem uma doença causada por um agente, você sabe qual é o agente, mas agora você precisa ajudar o sistema imune do indivíduo a controlar esse processo infeccioso, e isso é feito através de tratamento com antimicrobianos. A humanidade sempre, de alguma maneira, por tentativa de acerto e erro, ela foi usando métodos que poderiam ser favoráveis ao controle, ao tratamento de doenças infecciosas. A relação dos fungos, nós vamos ver mais adiante na aula de antibiótico, é uma história linda, né, da utilização absolutamente empírica dos fungos, sem se saber o que estava ocorrendo, mas utilizando desde tempos imemoriáveis o fungo para tratamento de doenças infecciosas. Mas na ciência contemporânea, poderia-se dizer que Paul Ehrlich, um químico alemão, lá no início do século passado, foi o pai da antimicrobianoterapia. E, a propósito, falo aqui antimicrobianoterapia porque, lato sensu, poderia-se dizer que todos são antimicrobianos, mas quando falamos de antibiótico, estrito sensu, antibiótico seria aquele que é produzido por micro-organismos. Mas eu não vejo muita importância nessa diferenciação para os clínicos, porque, de fato, na rotina, todos são utilizados como se fossem sinônimos. Então, Paul Ehrlich, por pura síntese, por isso o antimicrobiano estrito sensu, por pura síntese, ele sintetiza o salvarsan, um bicíclico de arsênio, que é ativo contra o treponema pálido, portanto, é um tratamento alternativo àqueles dolorosos tratamentos ineficazes, tratamentos tóxicos, tratamentos que vinham sendo feitos com mercúrio, entre outros tratamentos agressivos. Ele usa o salvarsan com eficácia para tratar sífilis. E ele cunha, na explicação do que era um antimicrobiano, a expressão bala mágica, que seria um composto que, ao ser administrado no indivíduo, atuaria apenas e tão somente naquele agente etiológico, naquele micro-organismo que está causando doença. Certamente, essa era uma força de expressão. Paul Ehrlich não dizia isso de forma lato. Ele sabia que um antimicrobiano tinha outros efeitos, além daquele que causava no micro-organismo alvo, mas era uma forma de simplificar a ideia de que um antimicrobiano só pode ser utilizado, ele só pode chegar à prateleira de um atendimento médico, de uma farmácia, depois de passar por vários testes que indiquem que ele tem uma baixa toxicidade ou uma toxicidade tolerável. Falava-se, e algumas vezes eu mesmo falo, em toxicidade seletiva. Mais do que seletiva, eu diria que é toxicidade tolerável. Aquilo que, em sendo administrado ao paciente, atende o objetivo médico sem causar danos importantes ao paciente. Ok? Bom, logo depois de Paul Ehrlich, vem Domag, que, observando também corantes, Paul Ehrlich também trabalhava com corantes, observa que o RED de Prontosil tinha atividade antimicrobiana quando para tratar streptococcus, por exemplo, em coelhos. Quando ele colocava esse mesmo fármaco in vitro, strepto e o RED Prontosil in vitro,
não acontecia nada. Quando ele colocava estrépito, infectava o coelho com estrépito e botava o Red Prontosil no coelho, a infecção era controlada. Então, na verdade, demorou um pouco até que se desse conta que isso era um pró-fármaco. Ele entrava como Red de Prontosil, mas dentro do organismo humano ele se transformava num composto ativo antibiótico, que é a sulfo. E aí dá origem, então, a toda a família de sulfo. Isso era antimicrobiano, estrito sensu, síntese química pura. Eis que, já na metade do século passado, Alexander Fleming, com seus experimentos, observa um fungo caído, depois nós vamos ver isso com mais detalhe, um fungo caído numa placa, com cultivo de Staphylococcus aureus, e observa que ao redor desse fungo há um halo de inibição. As informações eram bastante abundantes sobre a ação dos fungos, ele bem informado que era, e atendendo a máxima de Louis Pasteur, né, que o acaso só beneficia as mentes preparadas, porque se ele fosse um despreparado, ele ia observar isso e ia jogar fora, né? Mas como ele era um homem preparado, ele conseguiu elaborar um raciocínio, uma hipótese, que esse micro-organismo, que esse fungo Penicillium notatum produzia uma substância inibidora do crescimento do Staphylococcus aureus. Bom, posto isso, eu queria, já para encerrar essa aula, mostrar a vocês simplesmente essa linha do tempo de 4.000 anos, né? E mostrar que não é muito mais de 70 anos em que nós passamos a ter métodos preventivos, vacinas e terapias para tratar doenças infecciosas. Então, nosso conhecimento sobre os micro-organismos ainda é diminuto diante da história dos micro-organismos nesse planeta redondo, né? Nessa Terra redonda. Portanto, é preciso que nós tenhamos prudência, que nós tenhamos cautela no uso, especialmente no uso de antimicrobianos, porque nós podemos, ao usar mal os antimicrobianos ou ao selecionar micro-organismos resistentes por outras estratégias, como poluição, invasão de habitat então selvagem, nós podemos estar entrando e gerando o que se chama, né, de super micro-organismos e tendo isso um efeito desastroso, né, para a história da humanidade. Acho que a Covid-19 não alertou a todos do risco, né, que nós vivemos de termos pandemias iguais ou piores, apesar do nosso preparo tecnológico e a nossa velocidade incrível de fazer uma vacina em 1 ano. Claro que os estudos e as plataformas já estavam em desenvolvimento, mas colocar uma vacina nessa quantidade de doses em 1 ano no mercado é um feito notável, né? Só a ciência e um grande esforço coletivo de pessoas que pensam poderia resultar nisso, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos muito pouco tempo de manejo dessas doenças e, portanto, é preciso que a gente tenha claro a nossa dimensão humilde em relação a esse desconhecimento muito grande. E, para finalizar mesmo, eu só queria lembrar vocês o seguinte: mais de 90% das células do nosso corpo são de micro-organismos. Há uma relação, dependendo da pessoa, do peso, da idade, uma relação mais ou menos de 10:1. Por isso a pergunta, quem parasita quem? Porque se nós somos 10% do total, se for por quantidade, nós não somos os parasitados, né? O total de bactérias no intestino humano é cerca de 1 quilo. Não pensem em emagrecer perdendo as bactérias do intestino humano, porque não vale a pena. O número de genes contido no microbioma intestinal supera a 150 vezes o nosso genoma. Tem mais 150 genes de micro-organismos do que o total do nosso genoma. E, finalmente, trago a vocês essa figura mostrando a diversidade da microbiota intestinal de acordo com a idade
nesse estudo que foi recentemente publicado. Então, ele mostra o quão dinâmico e cada bolinha dessa aqui é um filo, uma família de antibióticos, melhor dizendo, de antibióticos de micro-organismos, e vocês veem que até o terceiro ano há uma enorme diversidade. E essa diversidade que vai ser formadora, indutora do core, que vai nos acompanhar a vida inteira, o núcleo sadio da nossa microbiota é formado aqui. Então, por óbvio, que se o uso racional de antibiótico é um determinante para que nós tenhamos por mais tempo os antibióticos disponíveis, é muito mais claro ainda que o uso inadequado de antibióticos pode levar a prejuízos bastante importantes ao longo de toda a vida, se utilizados de forma intensa e desproporcional e irracional logo no início da vida. Então, há uma série de relatos que mostram que indivíduos tratados na primeira infância com grande quantidade de antibióticos têm maior probabilidade a desenvolver disfunções metabólicas, asmas, etc., etc. Então, isso é só para alertar nessa primeira aula e dizer que a próxima aula, né, já vai ser nessa semana, nós vamos falar um pouco da introdução agora da bacteriologia. Aí depois, mais adiante, a professora Nani vai falar sobre virologia e por aí nós vamos. Um abraço, aguardo perguntas de vocês no fórum, aguardo perguntas de vocês na próxima aula. Um abraço a todos.